Olá pessoal, sétimo ano, né? Vamos continuar o nosso trabalho aqui, nossas atividades sobre a Amazônia. E o assunto que nós vamos tratar agora, é um assunto pertinente e atual. E é interessante porque nós estamos observando, no momento, uma série de problemas que diz respeito ao nosso conteúdo, que é muito interessante que a gente tome conhecimento, né? Veja a gravidade dessa situação, como pode comprometer o que está acontecendo hoje, não só no Pantanal, Mato Grossense, como também na floresta amazônica. Com todos esses problemas de queimada, pode afetar a queimada, que por sua vez quase que na sua totalidade são realizadas de forma criminal, né? O homem vai lá, alguém vai lá e ateia fogo no mato e resulta naquele grande problema, né? E um problema hoje que se repercute no mundo, pois isso tem um reflexo muito negativo e compromete a qualidade de vida para todos nós que estamos aqui, certo? Então, o tema de hoje que nós vamos trabalhar, Amazônia, conflitos, desmatamento e biodiversidade. Então nós vimos em percursos passados que desde do século passado que governos já vêm tentando realizar, né, desde o início do século XX, melhor dizendo, né, que os governos vêm promovendo meios, né, de realizar uma integração, um povoamento dessa rica região que é a região amazônica. Só que muitas vezes, muitos desses projetos não foram bem sucedidos, certo? Vale lembrar, né, o que os militares muitas vezes tentaram e que, por sua vez, né, a iniciativa deles, a partir de 1974, foram iniciativas que provocaram grandes transformações, que promoveram grandes conflitos, né? Nas pessoas nativas, nas populações ribeirinhas, com os indígenas, certo? Então, assim, a partir de 74, o mega projeto de atrair grande capital internacional para a Amazônia, né? Grandes megas empresas chegaram nessa região. A partir desse momento, buscaram de todas as formas uma exploração predatória, né? Ou seja, desde de povoamento desordenado, desde grandes desmatamentos, quando chegou as grandes indústrias agropecuárias, né? O agronegócio que foi estimulado por os governos militares a partir de 1974, né? E isso acarretou uma série de problemas. Esses problemas que nós vamos trabalhar aqui. Então vejam só, eu vou ler uns trechos aqui e a gente vai discutindo, né? E esses problemas, pessoal, colocou em xeque uma disputa entre os protagonistas sociais, certo? E as pessoas de menor poder político e econômico, que eram os indígenas, os povos indígenas e a população ribeirinha. Os protagonistas sociais eram as pessoas do agronegócio, as grandes empresas que chegaram, né? E quando eles chegaram, eles não respeitaram quem já estava lá, né? E também não respeitaram, muitas vezes, a própria floresta, né? A própria biodiversidade que aquela floresta abriga. E aí ocasionou, a partir... os conflitos foram se acentuando, né, a partir do início dos anos 80 e tiveram uma grande intensidade agora, né, com esses conflitos. Ou seja, a busca pelo reconhecimento da terra, a busca pela posse da terra daquelas pessoas que lá já moravam, tipo como os indígenas, como a população ribeirinha. Então vamos ver aqui como aconteceu, mas como vem acontecendo esses conflitos. Protagonistas sociais e população ribeirinha e os indígenas.
Com a entrada do grande capital, o garimpeiro foi vencido pela empresa de mineração e o pequeno agricultor foi suplantado pela grande empresa rural ou pelo agronegócio. O trabalhador sem terra foi submetido muitas vezes à condição de servidão e o poceiro foi expulso de sua pequena roça. Grupos indígenas perderam suas terras ou aguardam até hoje a demarcação e a legalização delas. Madeireiros ilegais entraram em conflito com indígenas, poceiros e pequenos agricultores e povos da floresta. Grileiros são aquelas pessoas que chegam, se apropriam das terras, né? Eles forjam um documento, né? Eles criam um documento para dizer que a terra é dele, e quando eles criam esses documentos, eles muitas vezes promovem de forma violenta, muitas vezes assassinando os nativos que lá já existem. E até mesmo as pessoas que buscam representar esses nativos. Como foi o caso da freira Dorothy, né? Foi brutalmente assassinada. Como foi o caso do Chico Mendes, defendendo a floresta, que foi também brutalmente assassinado. Então esses dois exemplos, esses dois casos são exemplos de pessoas que estavam à frente desses movimentos, defendendo muitas vezes aqueles que não tinham poder econômico, que não tinham poder político, no caso os índios e as populações ribeirinhas, né? Os pequenos agricultores, os pescadores que lá já moravam, né? E é muito comum cenas de brutal violência nessa região, promovida muitas vezes por fazendeiros, por grileiros, né? O cara chega lá, demarca uma área de terra, e muitas vezes essa terra ela abriga uma reserva indígena e não quer saber não, expulsa os indígenas. E essa expulsão, como eu já disse agora há pouco, ela se dá de forma violenta, né? Então os grileiros ocupam as terras públicas onde poderiam ser assentadas famílias de sem terras. Alguns interessados nas terras chegavam a contratar pistoleiros para assassinar quem se opunha aos seus interesses, como eu citei agora há pouco. A atividade de compra e de venda de terras tanto enriqueceu pessoas como ocasionou desmatamento, com a consequente perda da biodiversidade, acompanhada de desequilíbrios ecológicos e a destruição do ecossistema. Ora, vejam só, quando esses camaradas chegam lá se apropriando de tudo, a primeira coisa que eles vão fazer é desmatar, né? Desmatar, derrubar tudo e queimar. Que ali já registra que a terra é uma forma de demonstrar que eles têm poder naquela terra. E aí, pessoal, que a gente vai já ver a grande perca, o grande prejuízo que isso provoca, né, na biodiversidade e que compromete até a nossa qualidade de vida, né? As intervenções humanas na Amazônia, como em qualquer meio natural, não podem ser realizadas de forma irresponsável e predatória. É preciso planejá-las. Há também a necessidade de os governos estaduais, federal resolver essa questão de posse da terra entre os nativos e vários protagonistas sociais. Especialistas sugerem como solução para a exploração econômica da região a prática do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, pessoal, é aquela forma de produção. As pessoas estão lá, produzem algo, mas se preocupam, né, com a garantia para as futuras gerações, certo? Isso é o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o pescador ele vai, retira o peixe daquele rio, mas ele não faz uma pesca predatória. Ele não realiza uma pesca predatória. Ele realiza uma pesca para garantir só o seu consumo. Porque assim ele está visando futuras gerações vão ter acesso àquele mesmo peixe. E para minimizar os conflitos sociais, apontam a urgência da aplicação de uma política fundiária ou de terras que contemple democraticamente todos os envolvidos na questão. Então, pessoal, aqui nessa leitura ressalta muito bem a participação de políticos, dos representantes estadual e federal, que eles hajam, né, para resolverem muitas vezes essa problemática, essa disputa de terra. Mas o que a gente vê atualmente não é bem isso.
o que a gente percebe é que tem um governo que está do lado de quem? Do grande produtor rural, do agropecuarista, do fazendeiro, do madeireiro, certo? Ele não está nem aí para os pequenos, né? Os índios, os pequenos garimpeiros, certo? As populações ribeirinhas. Ou seja, esse pessoal eles se apresentam de uma forma isolada, sem representação, né? Torcemos para que essa situação mude. E aí, pessoal, a questão do desmatamento na Amazônia. Como é que se apresenta o desmatamento hoje? Ora, se nós formos observar nos principais canais de imprensa, a gente pode ter uma percepção que é preocupante, né? Desmatamento. Entre as causas históricas do desmatamento na Amazônia, podemos destacar a expansão urbana, a exploração da madeira e a expansão da fronteira agropecuária. Essas três atividades, elas são preocupantes. É necessário que se repense para que as futuras gerações, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, as futuras gerações não sejam duramente penalizadas. Calcula-se que, desde a década de 1960 até os dias atuais, foram desmatados em torno de 700 mil quilômetros quadrados. Ou seja, esse total de área desmatada, né, na Amazônia é o equivalente aos estados do Maranhão, Ceará e Piauí juntos, né? É uma imensa área desmatada. Então, onde é que se dá esse desmatamento? Esse desmatamento, que nós também chamamos de arco do desmatamento, né? O arco do desmatamento, ele se dá desde o estado do Mato Grosso até o Pará, certo? Ou seja, Mato Grosso, Maranhão e Pará. E partes do Tocantins também. Essa é a região conhecida pelo arco do desmatamento. Quais são os problemas ambientais causados pelo desmatamento? Ora, o desmatamento da floresta amazônica é preocupante pelos danos ambientais que provoca, como a extinção de espécies vegetais e animais, a erosão do solo, o assoreamento dos rios, a emissão de gases de efeito estufa. A devastação também afeta a precipitação, ou seja, a distribuição de chuvas nessas regiões, né? Que não só na região amazônica, mas a região amazônica, pessoal, ela é responsável pela distribuição de chuva na região sul, sudeste e centro-oeste, com a formação dos chamados rios voadores, ou seja, a floresta, pessoal, ela é responsável por um fenômeno que nós chamamos de evapotranspiração. Evaporação das águas dos rios, que lá se apresentam, e pela transpiração da vegetação e dos animais. Todo esse conjunto forma o quê? Uma corrente atmosférica muito úmida, que vai ser originada nos rios voadores, que vão provocar chuvas nessas regiões que agora eu citei, certo? Que ela é responsável por 50% das chuvas nessa região. Então a gente vai ver que a floresta ela tem uma responsabilidade climática muito grande, certo? A expansão agropecuária. A abertura de pastagem para a pecuária na Amazônia é responsável por 75% de áreas desmatadas. Muitas delas de forma ilegal, como eu já citei agora há pouco. Para combater esse problema são realizadas campanhas e ações a fim de evitar a comercialização do gado oriundo de áreas desmatadas ilegalmente e aumentar a consciência da população sobre esse grave problema. Então, o que eu citei agora há pouco, pessoal, é necessário que cada um de nós tomamos conhecimento dessa problemática ambiental atual que o Brasil enfrenta, né? E que a gente, de certa forma, cada um faça a sua parte, ok? Um abraço e até a próxima.